O que a gente vai ver agora aqui, meu caro PP, e eu prometo aqui já trazer para a discussão também a Jess Peixoto, próprio capitão telhado, pelo seguinte: o presidente Lula se reuniu com os seus ministros ontem para discutir a arrecadação e os gastos públicos. E, segundo o Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, melhor dizendo, o Fernando Haddad, claro, o Lula teria levado um susto com o tamanho dos subsídios e com a queda da arrecadação. Vamos ouvir tem uma fala do Haddad para a gente ouvir, Helena? Vamos ouvi-lo então. Ficou até surpreso com a notícia de que a carga tributária no Brasil ano passado caiu, porque as pessoas, quando às vezes reclamam, grupos de interesse que reclamam e não veem a conformação do todo, né, da evolução da carga tributária, nós apresentamos várias séries históricas também para ele, desde o governo Fernando Henrique até hoje. Meus amigos, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também tentou explicar o que todo mundo já sabia. Vamos ouvir. O que chamou a atenção do presidente, na fala em próprio ministro Haddad, foi a questão do aumento do déficit que também consta no relatório. E são duas grandes... Da renúncia. São duas grandes preocupações, né? Óbvio, o crescimento da Previdência, dos gastos da Previdência e o crescimento dos gastos tributários da renúncia. Então, esses números foram apresentados para o presidente. Ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que está batendo quase 6% do PIB do Brasil. Meus amigos, e nessa manhã, o próprio presidente Lula deu uma entrevista à rádio CBN e durante a conversa o presidente subiu novamente o tom de crítica contra a política monetária empreendida pelo Banco Central, liderado por Roberto Campos Neto. Vale lembrar que nessa semana será divulgada a nova taxa Selic. Sempre fica aquele burburinho, aquela expectativa toda e todo mundo apontando o dedo um para o outro. Vamos entender exatamente o impacto disso tudo, né? E a gente segue adiante aqui, claro, abrindo a discussão. Jess Peixoto. Pelo visto, o presidente mostra toda essa... Fica ali em sobressalto, surpreso com essa falta de arrecadação, com excesso de gasto público, e como se ele não tivesse sido parte integrante desse processo. Não, você já o que isso revela para você? Você já imaginou você ser presidente da República e ficar surpreso com as contas públicas, o caixa do Brasil, depois de estar vivenciando o seu terceiro mandato? Então, é um desconhecimento muito estranho, mas é comum o Lula falar que não sabia de nada e ficar surpreendido com as coisas. Então, de fato, o que a gente tem visto hoje no Brasil? Um governo que está gastando, que veio com arcabouço, com calabouço fiscal aí, e no final do dia não está cumprindo, não está entregando muitos problemas até da gestão pessoal. Haddad, Lula, Gleisi Hoffmann, PT, não está tendo uma boa governabilidade também. Então a gente vê cada dia mais um Brasil mais endividado, um Brasil mais fraco e um Brasil mais dividido. E o que me surpreende bastante é que o presidente da República, em vez de endereçar isso, vem com desculpinha e surpresa. O Brasil tem muito subsídio? Oh, meu Deus! Ah, pelo amor de Deus, 2008, Lula, você era presidente, muito subsídio também. Então, assim, o barco está indo sem nenhum benefício para um lugar aí que a gente não sabe aonde a gente vai atracar e com muita crise pela frente. Quero ouvir também o nosso capitão telhada, porque ao mesmo tempo que o governo está aí se surpreendendo com as contas públicas, o estado da arrecadação, dos subsídios, o Lula disparou ali críticas bem ácidas, para dizer o mínimo, contra o presidente do Banco Central. Fica aquela pergunta, né? Será que eles já estão prevendo um corte menor da Selic ao que eles estavam esperando, ou até mesmo uma manutenção da taxa? Como é que você está? Qual é o seu prognóstico, a sua expectativa em torno disso? Marinho, é o mesmo presidente que também dizia que não sabia, né, do sítio em Atibaia, do apartamento no Guarujá. É a mesma coisa, ele não sabe o que está acontecendo no governo dele, está levando o Brasil para o buraco. A nossa moeda é a segunda pior em crescimento no ano de 2024. O real está quase chegando no peso argentino, que está vindo de uma crise histórica. Nós estamos quase chegando lá, sob a batuta desse presidente, que não sabe o que está acontecendo e começa a caçar monstros, né, para indicar ali culpados, como foi o caso aí que ele colocou o Roberto, né? Então, nada nos surpreende mais. Um governo perdido que agora, certeza, vai recair todas as custas, toda a cobrança e o aumento de arrecadação sobre o trabalhador. Sempre a classe média, que vai pagar imposto e vai tentar repor esses buracos aí no governo federal. Meu caro Felipe Monteiro, certa vez eu ouvi do ex-presidente Fernando Collor de Mello que a cadeira presidencial é uma cadeira revestida de espinhos.
Ninguém está dizendo que é fácil governar um país como o Brasil, com todas as corporações, grupos de interesse, o corporativismo que reina e impera nesse Brasil, e todos os problemas, claro. Mas, pelo menos a nível retórico, um presidente da República, o funcionário mais alto da República, deveria ter um pouco mais de capacidade de matar no peito e assumir as buchas, né? Não é possível que, nessa altura do campeonato, a gente veja o presidente Lula mostrando esse grau de desconhecimento, ou pelo menos de uma forma talvez dissimulada, para nós que fomos críticos do governo Bolsonaro em algum momento, dizendo que ele sempre falava, né? Isso aí não é comigo, tem que ver com os outros aí. Que isso era o governo do isso não é comigo, da terceirização dos problemas. A gente vê o mesmo acontecendo, talvez pior agora. Como é que você enxerga? Eu vejo, Marinho, que nós estamos no muro da narrativa, né? E o Lula, infelizmente, abraçando essa agenda liberal, vai ser criticado pelos próprios liberais. Cadê essa agenda? Quando é que o Lula abraçou a agenda liberal? Eu sou uma pessoa, por exemplo... Eu que sou uma pessoa que me debruço nas contas públicas já há algum ano, eu fico surpreso cada dia quando eu me deparo com as contas públicas. Então, eu não vejo nada alarmante o Lula ficar preocupado e surpreso? Quando eu vejo, por exemplo, que 35 bilhões foi gasto com subsídio da cesta básica no Brasil... Eu fico indignado, eu não fico surpreso. No ano passado, por exemplo, com itens como salmão, filé mignon e picanha, quando eu vejo, por exemplo, que 200 bilhões de reais foi gasto com subsídio para fazer refis para grandes empresários no Brasil, eu fico alarmado. Então, quando eu vejo o perfil do subsídio no Brasil que mais garante dinheiro para quem está rico do que para quem é pobre, eu fico preocupado e fico surpreso cada dia que passa. E o Haddad e o Lula têm que parar com essa besteira. O Haddad e o Lula têm que parar com essa besteira de buscar o superávit primário. Um país em desenvolvimento como o Brasil tem que buscar a redução da desigualdade social e crescimento econômico. Depois fica rico e paga a conta. É assim no mundo todo. Meu Deus do céu. É assim no mundo todo. Esse mundo que você quer, Mano, isso gera inflação que rouba o poder de compra do mais pobre. Não gera inflação nenhuma. E não permite o crescimento econômico sustentável. A gente viu no governo Dilma isso. A gente viu. Conversinha neoliberal. A gente viu no governo Dilma. Dona Dilma, bom dia pra senhora. Um abraço e um beijo pra vocês. Um beijo, minha linda. Tamo junto. A França tem 4% do PIB em déficit, não tem inflação. O Brasil tem 75% de relação dívida-PIB. De déficit, tem que fazer o debate sério. Tem que fazer o debate sério. Anormal. O problema não é um déficit no ano. O problema é a estrutura da dívida. O Brasil tem quase 80% de dívida-PIB. Esse é o problema do Brasil. Eu sei que a Jéssica Peixoto está se coçando aqui para colaborar também, para contribuir com a discussão que vai aumentando aqui a temperatura, mas eu quero ouvir o Mota também. Mota, pelo visto, todo mundo tem culpa, menos o presidente. Confere, produção. Marinho, eu não sei nem por onde começar a falar, sabe? Eu acho que, em vez de eu me juntar ao coro dos criticam, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma consultoria grátis. Boa. Pro governo. Vamos lá. Atenção, pessoal do governo. Atenção. Prestem atenção nisso. Reduzam o tamanho do Estado. Reduzam as despesas públicas. Reduzam o volume de impostos. Aumentem a liberdade econômica. O país vai crescer. As pessoas vão se enriquecer. Essa é a receita que foi adotada em todos os países que enriqueceram. Essa é a receita que está sendo adotada aqui do lado pelo Javier Milei. Daqui a alguns anos, a Argentina vai fazer vocês passarem mais vergonha do que já estão passando agora. A ver, esse julgamento ainda está em aberto, mas, enfim, a ver, vamos estar acompanhando aqui sem dúvida alguma. A gente segue adiante? Pepe, quer finalizar aqui a discussão? Não, um ponto interessante. A Argentina... O que você quer ver de volta, Pepe? A nova matriz econômica? Não, a Argentina... Campeões nacionais? A Argentina que o Mota trouxe está indo de mal a pior com o Milei, mostrando que o receituário liberal não funciona. Você pega, por exemplo, a Argentina... Não, vamos lá, 20% de retração do consumo, 21% de retração da indústria. É esse o país que eu quero para o Brasil? Claro que não. Claro que não. Então, a Argentina não pode ser nenhum tipo de comparação para nós brasileiros aqui. Nós somos um país que tem condições de fazer diferente, fazer muito melhor. Então... E não é buscando o tal superávit primário que você muda a realidade do Brasil. Então, vamos comparar o Brasil com o Brasil, Pepe.
Quando que o Brasil conseguiu ter superávit fiscal? No plano real e no início do governo Lula. Qual era o cenário de crescimento econômico? Quando deixamos de perseguir superávit e passamos a investir nessa fórmula que você defende? No segundo governo Lula e no governo Dilma. Qual foi o resultado? A maior crise econômica da nossa história. Desemprego, inflação, o roubo do poder de compra do mais pobre. É verdade, Pepe. É bom lembrar assim, quando você pega a história do Plano Real, por exemplo, o Plano Real foi um plano que foi constituído aumentando a carga tributária do Brasil. Não. Isso você não fala. Resolveu. Isso você não fala. Aumentou. Quando você pega a carga tributária do Brasil, você vê que no Plano Real houve a maior carga tributária. Aí é fácil. A arrecadação aumentou, aí você consegue fazer superávit tinha um negócio chamado hiperinflação, Para, mano. É engraçado. Coloca a situação de forma clara e real para quem está ouvindo. E digo mais ainda. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, ano passado, emitiu o Inflation Act, né, que colocou 500 bilhões de dólares na economia para ser a vanguarda da transição energética e economia verde. Ou seja, o Estado está colocando mais dinheiro. Está colocando mais dinheiro. Está ativando a economia. Está trazendo empresas da China para os Estados Unidos. Isso que é um governo eficiente. Não é querer olhar só a redução do custo a todo ponto. Estranho a gente ouvir o Inflation Reduction Act, que é um nome muito bonito, o ato da redução de inflação nos Estados Unidos, no momento que a inflação talvez seja o maior calcanhar de Aquiles do Joe Biden olhando para a eleição desse ano. Política errada. Certíssimo, cara. Aumento de preço na bomba de gasolina, preços proibitivos ali do leite, do ovo, mantimentos básicos, enfim. Isso aí está sendo o calcanhar de Aquiles. Claro que tem um tempo para esses efeitos serem sentidos. Mas, enfim, não vamos misturar as coisas, foco no Brasil e a gente segue adiante aqui com a nossa pauta, porque o debate foi bom e a gente sempre vai estar trazendo a sequência dele aqui, olhando adiante nos próximos programas.